nós vamos falar hoje sobre a segunda chance. Segunda chance. Quer ver uma coisa? Alguém aqui já teve a oportunidade de, num determinado dia, num determinado momento da sua vida, entender, uau, eu estava morrendo, cara, morrendo fisicamente mesmo, estava morrendo. Se não fosse pela intervenção divina, acontecesse esse milagre, eu teria morrido. Alguém já passou por isso aqui? Aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mãos levantadas. Então tu concorda que tu recebeu uma segunda chance? Concorda? Completamente, né? Alguém aqui, assim como eu, não conhecia Jesus de fato até os 18 anos, e aí o Senhor se revelou a mim. Alguém não nasceu ali num berço cristão e em determinado momento da vida, Jesus se revelou e te encontrou, e até hoje tu está aos caminhos do Senhor. Alguém está aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas. Concorda comigo que 13 pessoas aqui no Campus Online. Boa noite, meus irmãos do Campus Online, sejam todos muito bem-vindos. Alguém aqui, assim como na primeira pergunta e assim como a segunda, também aconteceu isso? Levanta sua mão se isso aconteceu contigo. Quase todo mundo. Concorda comigo que você estava morto espiritualmente, agora está vivo espiritualmente e tu teve uma segunda chance? Nessa noite a gente vai falar sobre homens e mulheres que tiveram a segunda chance. Agora, possivelmente tem pessoas aqui neste ambiente em que caminhavam com Jesus, mas de um momento, em um determinado momento da sua vida, se afastaram e Jesus novamente a trouxe para perto, a recebendo uma segunda chance. Eu quero começar essa noite falando sobre Mateus capítulo 26, abra comigo Mateus capítulo 26, versos 69 ao 75. Enquanto tu abre, eu quero lembrar a ti que está no YouTube, somos mais de 600 pessoas nesse momento assistindo ao vivo, aí no YouTube, e milhares de pessoas na Rede Super. Se tu está no YouTube, eu quero te convidar, pega esse link e compartilha com pessoas que você conhece, para que elas também possam ter a segunda chance nessa noite. Mateus capítulo 26, verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que tu está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente, você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí, ele começou a lançar maldição e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quero falar um pouquinho sobre Pedro, e conforme essa palavra for ministrando ao teu coração, eu quero que tu dê um aleluia, um glória a Deus, um é isso aí, pastor, tá bom? Que a palavra do Senhor, ela fala com a gente. Pedro, vocês conhecem bem, Pedro caminhava com Jesus, Pedro ouvia Jesus, Pedro sentava à mesa com Jesus, Pedro viu Jesus fazendo milagre, mas em um determinado momento, Jesus já tinha dito isso a ele, e Pedro negou Jesus. Pedro pecou ali, dizendo: não conheço esse homem. Ele começa a mentir, começa a dizer: olha, esse cara eu não conheço. E ele se afasta então dessas pessoas que estavam dizendo que Pedro conhecia Jesus. Ele não só se afasta dessas pessoas, mas ele acaba se afastando do próprio Senhor Jesus. O coração dele acaba se distanciando desse Jesus. Existe uma diferença muito grande entre Judas e Pedro. Judas, ele traiu Jesus. Ele simplesmente entregou Jesus.
Ele poderia ter se arrependido, e vocês acreditam, e aí é uma pergunta, e não, talvez até uma retórica, mas vocês acreditam que se Judas tivesse se arrependido, Jesus teria dado uma segunda chance? Coisa que acredito. Teria, não teria? Teria. Judas traiu, Pedro negou. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que Pedro se arrependeu, mas Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele teve um remorso que foi corroendo ele, foi matando ele aos poucos, e não houve um coração arrependido. Muito pelo contrário de Pedro. Pedro, ele se arrependeu. Como é que a gente vai ver que Pedro se arrependeu? Porque nós vamos ver depois lá, no final de João, que depois eu vou ler, aonde eles estavam, depois de Jesus ter sido crucificado, ressuscitado, eles estavam pescando novamente, e ele se volta aos caminhos de Jesus, apenas de Jesus chamar ele, volta para os meus caminhos, vamos junto. Essa segunda chance, Deus quer nos dar nessa noite, e tem homens e mulheres que receberam segundas chances na Bíblia, teve mulheres e homens que receberam segunda chance, e quer ver uma coisa? Lembra de Sansão? Quem aqui lembra de Sansão? Sansão, ele nasceu, e desde criança, ele foi consagrado no ventre da mãe dele, dizendo, olha, Deus disse, cara, tu vai nascer, quando tu nascer, tu vai ser um lutador, tu vai ser um guerreiro, tu vai ser um libertador, tu vai lutar em favor do povo de Israel, e aí quando chegar a vez ali, de estiver de frente com os filisteus, tu vai vencer, tu não vai entregar o segredo da tua força, tu é consagrado, tu é nazireio desde pequenininho. E o que Sansão fez? Ele entregou o segredo, ele abriu o seu coração, ele se apaixonou, eu gosto de falar, ele se apaixonou por uma tiatina, ele se apaixonou por uma mulher que ele não podia ter se apaixonado, ele se apaixonou por uma filisteia, era a segunda, ele entregou, e naquele momento, enquanto que ele entrega o segredo dele, perde as forças, ele peca contra o Senhor, ele fica anos e anos e anos com os olhos furados, fazendo o quê? Rodando o moinho, ali preso, sem força, rodando o moinho. Chega um determinado momento, depois de muito tempo, muitos anos se passando, tanto que o cabelo dele já tinha crescido de novo, aonde ele diz, Senhor, eu não aguento mais, eu estou tão arrependido, de ter pecado contra o Senhor, apenas mais uma vez, me permita fazer aquilo que eu fui chamado, me permita, só mais uma vez, cumprir o propósito que o Senhor queria para a minha vida. E ali naquele último momento, em que ele já estava, a Bíblia fala, havia uma grande festa, ele estava ali sendo servido de chacota. Chacota é algo mineiro também, gente? Chacota. E aí ele estava sendo zoado, e Deus dá forças para ele novamente, por misericórdia da vida dele, e aonde ele encosta as mãos nas colunas, e ele com a sua força novamente sendo restaurada, a Bíblia fala de que ele empurra aquelas colunas caem, aqueles filisteus começam tudo a morrer ali, soterrado, enfim. Mas o que eu quero mostrar é que Jesus também deu a segunda chance a Sansão. Quer ver outra pessoa que Deus deu uma segunda chance? Deus também deu uma segunda chance a Davi. Alguém lembra que Davi traiu? Alguém lembra que Davi foi um assassino? Aos nossos olhos, o que Davi merecia? Está preso, gente, é assassino. Mas Davi, ele cumpriu a pena dele diante do Senhor. Davi viu as consequências do pecado dele. Davi viu o quanto ele foi castigado. Mas sabe o que Deus viu em Davi? Um coração arrependido. E é isso que Deus vê no meu coração e no seu. Um coração arrependido. Porque todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos uma segunda chance, independente da causa e o que foi feito. Um outro homem que também merecia não, né? A gente é tudo pecador, não merece nada. Mas um outro homem que recebeu a segunda chance foi Jonas. Deus disse para Jonas, vai para lá, e o que Jonas fez? Eu vou para cá, mas eu te mandei para lá, mas para cá está mais bonito. E Jonas vai para lá, e ele deveria merecer então a culpa, ele deveria ser castigado por isso. E o que Jesus faz?
Ele é engolido por um peixe, ele tem tempo para pensar nas consequências, ele fica ali refletindo, meu Deus, o que eu fiz, gente? E o que Jesus faz, Deus faz, dá uma segunda chance para Jonas. O que eu e tu faríamos? Deixaria ele de lado, de castigo, vai pensar na tua vida durante muito tempo. E o que Deus faz, dá uma segunda chance. Eu te chamei para ser profeta, tu vai ser profeta. Eu te chamei para te fazer isso, tu vai ser isso. Diante de um coração arrependido. Então você está notando de que o que Deus espera de nós é um coração arrependido. Deus chamou Pedro, meus irmãos. Naquele momento, está em 1 João, capítulo 1, no verso 42. Quando Pedro começa a chamar os primeiros discípulos, o que ele vê? Ele vê um bando de cara de Zé Ninguém que não sabe nada com nada. Ele vê um bando de giba que não sabe nem falar direito. Ele se depara com André, irmão de Pedro. André leva Jesus até Pedro, ou vice-versa, enfim. E naquele momento, Jesus está de frente para Pedro, que não era nem Pedro. E Jesus disse, teu nome agora vai ser Pedro. Teu nome vai ser Cefas agora. Teu nome agora vai significar uma rocha. Teu nome vai significar porque a tua vida será um alicerce na igreja primitiva. Só que o que Jesus estava vendo em Pedro não era o que ele tinha feito, era o que Pedro faria. O que Jesus está vendo em mim, em ti, não é o nosso passado, mas é o quanto nós seremos transformados para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Jesus não está vendo em nós uma pedra bruta, Jesus está vendo em nós ouro, esmeraldas. O mundo nos vê pedras brutas, e o que nós já fizemos, e fica condenando o nosso passado, é o que Satanás faz. Mas Jesus está dizendo, do seu passado, diante de um coração arrependido, da confissão dos teus pecados, eu apago os teus pecados, nem me lembro mais, e agora vamos lá, prossiga para o alvo, esquece das coisas que para trás ficam. Tu viu que eu juntei 2 versículos, né? Então é isso que Jesus está fazendo, e nos lembrando nessa noite. Olha algo que Billy Graham ele fala muito legal. Deus dá uma segunda chance, não é por um acaso. Deus dá uma segunda chance, gente, porque Ele ainda tem algo para fazer nas nossas vidas e cabe a nós refletirmos sobre isso. Ele escreveu uma frase bem legal, eu não acabei não anotando, mas eu parafraseei ela. Então, nesse sentido, nós que recebemos a segunda chance, talvez tu dizes, mas eu não recebi a segunda chance. Eu acredito que recebeu e nem percebeu. Nós se estamos vivos e respirando é por um propósito. E eu falo isso todo culto. Tu já notou como eu sou repetitivo? Porque se eu e tu estamos respirando, Deus nos deu uma segunda chance. Meu irmão, é para a gente agarrar com tudo essa segunda chance. Não deixar escapar. Para nós entendermos 2 coisas. Complementando a frase do Billy Graham. Entendendo de que a vida é breve e Jesus só nos deu uma segunda chance porque Ele nos ama. Porque senão Ele não teria te dado uma segunda chance. Só recebemos uma segunda chance porque Ele nos ama. Eu me lembro uma coisa que minha mãe fala, e ela está assistindo agora, e eu era bem pequenininho, talvez 2 anos, um pouco menos, e ela disse que eu estava preparado com a roupinha já do bloco cirúrgico. Eu estava lá sentadinho no bloco cirúrgico, com a roupinha toda arrumadinha, já para entrar para a cirurgia, e o cirurgião chega, conversa com a minha mãe, e ele começa a fazer umas perguntas que eram, assim, determinantes para a cirurgia, para saber se eu poderia já entrar no bloco cirúrgico. E ele diz, mãe, olha, tu fez isso? A mãe, fiz. Tu fez isso? Fiz. Tu fez isso tinha que ter cuidado, porque isso é perigoso. Ela disse, não, eu inverti o horário dos alimentos. Mãe, ainda bem que eu te pergunto, porque se tu não tivesse falado que tu tinha feito errado, esse menino não tinha sobrevivido no bloco cirúrgico, ele poderia ter ficado na mesa. Que bom que tu me falou, porque ele não vai poder fazer a cirurgia, ele já estava entrando, não vai poder. Eu não tinha consciência disso, pequenininho, hoje eu tenho, e eu entendo que é o milagre do Senhor sobre a minha vida, e eu tenho consciência disso,
E quantos de nós recebemos um milagre, de um livramento, de um acidente, de algo tão grave, meus irmãos, sem sabermos? Olha só essa segunda chance, e é uma segunda chance que eu acho incrível. Saulo não conhecia, Saulo, que é Paulo, é a mesma pessoa, ele não mudou de nome, apenas tem uma dupla nacionalidade. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, de que ele estava indo para Damasco, porque ele estava com sangue nos olhos, percorrendo para matar os cristãos. A Bíblia diz que ele indo para Damasco, ele recebe, tem uma grande luz forte, dá de encontro a ele, ele cai no chão, e ele começa a ouvir uma voz muito alta, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: gente, mas que voz é essa? Ele olha e não vê nada, porque a luz está tão forte, que acaba cegando ele por alguns instantes. As pessoas que estão na volta dele, que estavam juntos como soldados para trazer esses cristãos de volta, eles não ouvem nada, porque essa voz se revela apenas para Saulo. E Saulo está ali e diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou aquele que tu me persegue, ou seja, eu sou Jesus Cristo. E diante dessa revelação, dessa luz que é Jesus para com Saulo, Saulo estava indo para um caminho aonde não tem vida, onde não tem esperança, onde Jesus Cristo era apenas um profeta que eles perseguiam, e agora ele tem a revelação de quem é Jesus Cristo. Aonde no coração dele, a vida espiritual dele estava morta, agora ele tem vida. É isso que eu e tu, nós recebemos também na nossa vida, uma segunda chance. Aonde nós nascemos mortos espiritualmente, Jesus se revela a nós e diz: eu tenho vida para ti. E eu tenho vida, e vida em abundância. Só que para nós, seres tão racionais, que quer racionalizar tudo, quer pensar em tudo, a gente diz: legal, mas eu tenho uma vida aqui ainda para ser vivida, uma casa para ser construída, um carro para ser adquirido, uma faculdade para me formar. Isso é mais importante. Não, tu não está entendendo. Pode não dar tempo de fazer nada disso. Se tu morrer, se tu não tiver essa segunda chance de realmente ter nascido de novo, não teremos uma vida na eternidade com o Senhor. Não teremos. Olha essa segunda chance que eu amo demais, gente, falar sobre cura física mesmo. Jesus também tem uma segunda chance para nós na nossa área física, tanto mental, emocional. Lázaro, lembra de Lázaro? Morto há 4 dias, já cheirava mal. O que Lázaro recebe? Assim como todo mundo falou, segunda chance. Sabe quem recebe também uma segunda chance? Marta e Maria, irmã de Lázaro. Mas por que ela recebe uma segunda chance? Porque estavam vivendo luto, sem esperança, tristes, frustradas, decepcionadas. Quando Jesus chega na história, elas recebem uma segunda chance também na vida emocional. Tu vê que Jesus se preocupa nos detalhes com a gente. Jesus não queria só ressuscitar o morto, ele queria se fazer conhecido e dizer: eu me preocupo também com o luto de vocês. Eu me preocupo também o quanto vocês duas estão chorando e vão ficar sozinhas sem o irmão. Nós olhamos muitas vezes e achamos que Deus não vai se preocupar com os detalhes, afinal Ele se preocupa só com a pessoa que está morrendo, mas com a pessoa que está depressiva, sem levantar da cama, também Jesus se preocupa e quer dar uma segunda chance. Quando a pessoa está no trabalho chorando e dizendo: Senhor, muito obrigado que eu tenho trabalho, mas eu odeio o que eu faço, Jesus também se preocupa dizendo: eu vou te dar uma segunda chance para te fazer o que tu ama fazer. Jesus se preocupa com todos os detalhes. Esses dias eu deitei na cama e eu estava meio mal das pernas, não estava legal. Porque a gente também não fica legal, sabia? Crente não fica legal, pastor também não está legal às vezes. Eu não estava legal. Estava de bem com Deus, mas emocionalmente não estava tão bem. Aí eu disse: oh Deus, estou bem a fim de reclamar agora, mas não vou não. Eu não vou reclamar. Daí eu comecei assim, aquela mentalidade nossa: afinal eu tenho um lugar legal para dormir, uma cama top para dormir, com uma esposa incrível, que afinal agora está dando aula lá no Carisma. Tenho carro, um cachorro legal, cachorro literal legal. Tenho tudo que eu quis ter, tenho. Não estou nem a fim de pedir nada a Deus. Aí, sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração? Porque eu estava com a mentalidade dizendo assim: nossa, eu tenho muito mais coisa do que muita gente. Ele diz:
não é porque tu tem muito mais coisa que muita gente, e tu tem as coisas, que ainda assim tu não está sofrendo em determinadas situações. Não é porque tu tem uma cama que tem gente que não tem, que tu não pode pedir uma cama melhor ainda. Não é pecado. Não é porque tu mora numa casa, tem gente que tu não mora, que tu não pode pedir para Deus uma casa melhor ainda. Vocês estão entendendo isso? Só que nós estamos nos colocando numa posição de, não, está tudo bem, tudo certo e é isso aí. Não, Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes, meus irmãos. Isso não é murmurar, eu já falei isso aqui. Não é porque tu tem uma casa e que tu quer uma casa melhor que tu é ingrato com a que tu tem. Não tem nada a ver. Nada a ver. Rei Ezequias, quantos aqui lembram do rei Ezequias? Gente, eu estou acabando já. Rei Ezequias. Eu vou interagir com o pessoal do campus lá, porque o presencial aqui está mais devagar. Quantos aqui lembram do rei Ezequias? Legal. O rei Ezequias recebeu uma profecia dizendo, tu vai morrer. Coisa que já tiveram um sonho que ia morrer. É trio ruim sonhar com isso, né? A gente acorda todo errado. Quando eu sonho que eu morri, ou que eu vou morrer, ou que a Ari vai morrer, ou que alguém da família vai morrer, eu acordo todo errado. Aí eu vou orar, vou dizer, Senhor, tenha misericórdia. Mas dizem que quando a gente sonha com morte é mais vida, né? Pastor Márcio, eu estou brincando apenas. Aí o rei Ezequias, ele recebeu uma profecia que ele ia morrer. E de fato, Deus falou que ele iria morrer. Não era sonho, era uma profecia e vinha de Deus. E era real. O rei Ezequias então começa, gente, sou tão novo, já vou morrer. E ele começa a clamar pelo Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Deus, Deus, eu não quero morrer. Me ajuda, eu quero viver só mais alguns dias, alguns anos, me ajuda. Ele começa a clamar, E o profeta Isaías já estava indo embora, ele volta, e ele diz, olha, Deus teve misericórdia da tua vida, tu vai ter mais 15 anos de vida. E ainda vou te mostrar. E aí ele faz o negócio lá, ele diz, isso aqui é a comprovação que tu vai ter mais 15 anos. O rei Ezequias teve uma segunda chance. Havia já algo declarado sobre a vida dele, tu vai morrer. E Deus chega e diz, olha, quer saber? Não, vou te dar mais 15 anos ainda. Às vezes tem coisas declaradas na nossa vida. A gente olha para a nossa circunstância e diz, cara, está tudo ruim. Estou separando mesmo. Não tem nada para comer mesmo. Não consigo fazer uma faculdade mesmo. E Deus chega na nossa vida e diz, sabe de nada. Eu vou te dar uma segunda chance. Tu não podia fazer uma faculdade, tu vai fazer. Teu casamento estava morrendo aí, agora eu vou restaurar. Tu estava doente, eu vou fazer um milagre na sua vida. Porque eu sou um Deus de recomeço, eu sou um Deus que começa as coisas novas. É isso que precisamos crer, mas a gente está assim, eu já ouvi essa história tantas vezes e Deus não faz nada. Orar é uma coisa, o Espírito Santo ministrou e eu já contei isso aqui. Eu estava orando um dia pedindo algo, e pedindo, sabe o que eu estava pedindo, meus irmãos? Apenas a presença mais de Deus na minha vida. Nessa situação, porque eu peço bastante coisa para Deus, mas nessa situação era isso. E Deus diz o seguinte, uma coisa é orar, outra coisa é orar com fé. A gente é muito bom em pedir e falar, mas a gente é péssimo em crer e confiar. Deus está dizendo, quer uma segunda chance? Ora, mas ore com fé. Ore, dobre os teus joelhos e clame com fé. É isso que precisamos fazer. Porque a gente vem no culto, levanta as mãos, legal, já ouvi demais isso. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Eu já contei aqui sobre a vida da Ari, o que aconteceu. A vida da Ari é minha esposa. E quem está falando aqui, gente, não é um cara que nasceu do nada, viveu do nada e chegou aqui. Tem história. Falo com propriedade que eu já vivi. Chego no hospital público, a Ari entra no hospital público, já contei, acho que mais de 10 vezes, só nesse culto. Está de máscara, e não era a época de Covid. Eu olho ela de máscara, os enfermeiros ali, e eu digo, e aí? Aí a enfermeira diz, olha, a gente está suspeitando que é meningite. A febre não passava durante meses,
ela vinha com uma situação da saúde, a gente foi postergando sem convênio, sem dinheiro, não tinha nem condição, sistema público falido lá, mas a gente foi. E aí no hospital a enfermeira disse, não é meningite, a gente fez aqui, não é, mas a gente está suspeitando que é câncer. Estava ruim, deu uma pioradinha. E a médica diz, aí a médica era nossa ovelha ainda, a gente não sabia que ela trabalhava nesse hospital, a gente já era pastores. Ela olha para a área e olha para mim, as famílias tudo perto, que a gente trouxe todo mundo para dentro do hospital, as famílias. E a médica diz, olha, está vendo, aí ela com laudo, está vendo esses números aqui? Para mim isso não sei nem o que significa. Então, isso aqui está totalmente abaixo do nível normal. E isso aqui representa que como se tu tivesse com câncer. É como se tu tivesse já está mal. Tu vai ter 10 dias. Nesses próximos 10 dias, se a febre não baixar, se os sintomas, que eram caroços espalhados no corpo, não passar, se tu não conseguir se mexer ainda, que ela não conseguia se mexer, daqui para cima, aí a gente vai te encaminhar para o oncologista, já para começar os tratamentos. Meu irmão, a gente está com a agenda marcada para ministrar, sem dinheiro para o tratamento, faz como? Eu digo, Deus, eu estou casado daqui a poucos anos, quero ter filho ainda, não estou a fim de começar a orar, namorar, noivar, tudo de novo. Deito do lado dela todas as noites, pego o meu violão, começo a ministrar sobre a vida dela, e ela queimando de febre, meus irmãos. E eu ministrando, Pai, e eu profetizando cura sobre a vida dela, o milagre sobre a vida dela, liberando palavras, a gente não aceitava aquela doença. No 9º dia, no 9º dia, a febre começou a cessar, os caroços começaram a desaparecer. Meus irmãos, já faz 4 anos que essa guria, a gente recebeu o milagre do Senhor, essa menina recebeu a segunda chance. E quantos de nós recebemos a segunda chance? Quantos pais levam os filhos queimando de febre para dentro do hospital, e pode estar ali um quadro de meningite instaurado? Quantos aqui receberam uma segunda chance, porque ali estava o Covid batendo na porta, tomando conta do nosso pulmão? Quantos aqui receberam a segunda chance? E o que nós temos feito com essa segunda chance, que temos recebidos da parte do Senhor? Sabe o que Davi, ele é conhecido um homem segundo o coração de Deus? Porque aquilo que ele errou, aonde ele pecou, ele não pecou pela segunda vez. Aquilo que ele pecou foi uma vez só, ele se arrependeu. Ele traiu, ele não traiu mais de uma vez. Não traiu. Eu estudo a Bíblia, meus irmãos. Eu sou bacharel em teologia, estou quase me formando daqui a pouquinho. E já estou há 10 anos na faculdade, 10 anos não, 7 anos. Já estudei contexto, ida, volta, vai e vem, vai, papai, tudo. A gente encontra que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu, ele falhou em aspectos, ele era um pai falhou como pai, mas ele teve um coração segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, ele se prostrou diante de Deus, ele reconheceu essa dependência em Deus. Eu e tu precisamos reconhecer essa dependência em Deus. Senão, Jesus pode estar batendo na nossa porta e a gente não vai ouvi-lo. Jesus pode estar batendo na nossa porta e nós não vamos reconhecê-lo, porque nós nem o conhecemos. Nosso coração vai estar tão cheio do passado que a gente não vai entender de que é Ele nos chamando para a vida eterna. Esse momento vai passar e a gente não vai ter uma vida com Ele eternamente. Mas aqui ainda em vida, Jesus tem nos dado uma segunda chance. Porque assim como Pedro errou. Sabe aonde que Pedro errou? Pedro, ele tinha uma exagerada confiança, autoconfiança. É tão interessante que o pastor Marcinho, orando, ele falou sobre João. E ele falou uma frase que eu tenho pensado muito nessa semana, Deus tem ministrado ao meu coração. Eu tenho feito um paralelo que o Espírito Santo tem me levado a fazer entre João e Pedro.
João e Pedro. Sabe por quê, Marcinho? Porque João, a gente vê muito, pelo menos nos evangelhos, João andando com Jesus. João não era muito de dar opinião, de fazer, não, João estava com Jesus, cara. João se reclinou à mesa para ouvir Jesus. Ele só fez isso. Pedro era aquele cara que queria dar opinião de tudo, sabia tudo, queria controlar tudo. Estamos vivendo uma geração de muitos Pedros e pouco João. Estamos vivendo uma geração que todo mundo quer liderar, todo mundo quer falar e todo mundo sabe de todo mundo. Mas uma geração onde nós não queremos estar como João, reclinados à mesa, apenas ouvindo Jesus. Queremos falar tudo, dar opinião de tudo, mas nós não temos solução para nada. Somos uma geração que usa a rede social belíssimamente, mas abrimos a Bíblia pouco e ouvimos pouco, escutamos pouco, aprendemos pouco, mas queremos falar muito, porque achamos que sabemos de tudo. Eu sou o primeiro a dizer, eu não merecia nem estar em cima desse altar, gente. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu, e não é sobre saber, é sobre ter um relacionamento íntimo, real e estar no centro do propósito de Deus. O propósito de Deus para a minha vida é estar aqui. Segundo erro de Pedro, Pedro desobedeceu Jesus. Lá no Getsêmani, Pedro, Tiago, João. Jesus diz: fiquem aqui e vão fazer duas coisas: orem e vigiem. Jesus estava orando e ele diz: façam apenas duas coisas: orem e vigiem. Eles fizeram três coisas: oraram, vigiaram e dormiram. Pedro, ele tinha autoconfiança e dizer: eu sei o que eu tenho que fazer. Só que nós não sabemos muitas vezes o que temos que fazer. Nós temos que orar e vigiar, confiar, não na nossa própria força, mas em quem tem a força. Nós não somos suficientes, Jesus é suficiente em nós. O terceiro erro de Pedro é que Pedro esqueceu do que Jesus havia lhe falado. Sentado à mesa, Pedro diz: tu vai me negar. Nunca te negarei, Jesus. Um pouco depois, Pedro negou ele 3 vezes. Nós dizemos para Jesus: eu vou contigo até o fim. Sabe o que eu falei para os jovens adultos aqui, semana passada ou retrasada? E eu falo isso para vocês nessa noite. Com 18 anos de idade, 18 para 19, o Senhor Jesus se revelou a mim. Eu estava num culto bem à frente. O Senhor já tinha ministrado meu coração, já tinha aceitado Jesus. Eu estava ali de braços abertos, e assim como, da mesma forma como Ele se revelou a mim, para eu aceitar Ele como Senhor e Salvador, Ele também se revelou a mim, me mostrando que eu seria um pastor, que eu seria um pregador. Eu estava de braços abertos e eu disse: se não for para eu viver conforme a Tua vontade, eu não quero viver, não tem sentido. Se não for para eu levantar, estar no centro da Tua vontade, eu não preciso levantar e viver, porque não tem sentido a vida sem Jesus. Não tem sentido. Agora eu faço essa pergunta para ti, e eu quero te convidar a refletir sobre ela. Você teria coragem para falar isso para Jesus, dizendo: se não for para estar no centro da tua vontade, a minha vida não precisa ser vivida? Não tem sentido. O sol não será tão ensolarado, o céu não será tão azul, as árvores não serão tão verdes, e o dia não será tão belo. A vida já é difícil o suficiente sem Jesus. Com Jesus, a vida continua sendo difícil, mas é Ele que nos sustenta. A vida sem Jesus já é um turbilhão de emoções, onde somos controlados muitas vezes por emoções descontroladas, e sendo guiadas por elas, tomando atitudes erradas, descontroladas. Mas com Jesus ainda assim tomamos atitudes erradas, mas nele temos a segunda chance. A segunda chance na área da saúde física, a segunda chance para aqueles que sofrem mentalmente com ansiedade, depressão, ataque de pânico. A segunda chance para aqueles que já conheciam Jesus, caminhavam com Ele, mas se afastaram.
A segunda chance para um casamento, para um filho que saiu de casa, para um viciado em pornografia, que isso também é um vício devastador que leva à morte. A segunda chance em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Só encontramos essa segunda chance naquele que é o autor da vida, aquele que é o pão da vida, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é a raiz de Davi, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o grande eu sou, o bom pastor, a estrela da manhã. Só encontramos uma segunda chance naquele que é o leão da tribo de Judá. Só encontramos uma segunda chance naquele que é o bom pastor. Só encontramos uma segunda chance naquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que está nos esperando de braços abertos na eternidade. Só encontramos a segunda chance naquele que diz em Apocalipse capítulo 21, chegará um momento em que eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais tristeza, nem dor, nem choro, nem ranger de dentes, pois a antiga ordem já passou, e eis que faço nova todas as coisas. Pois eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede eu darei de beber. Só encontrará a segunda chance aquele também que diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Só tem a segunda chance aquele que crê, assim como está em Romanos capítulo 8, em Jesus somos mais do que vencedores, pois nem a morte, nem a vida, nada nessa criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só temos a segunda chance, aquele que diz em Salmos capítulo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, pode repousar no Senhor. Aqui que está lá em 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o mesmo aquele que está lá em Salmos capítulo 121. Eu olho para os céus, olho para cima, e eu me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu só encontro a segunda chance no momento que eu abro meus olhos, eu respiro e eu reflito: uau, o meu coração ainda bate, o coração bombeando sangue para o corpo inteiro, desde a cabeça até a planta dos pés, o meu pulmão se enchendo de ar, os meus braços se movimentando, estou conseguindo raciocinar sobre tudo isso, tem células espalhadas por todo o corpo, e eu consigo botar os meus pés no chão, levantar nessa manhã, respirar fundo, olhar pela janela, ver o céu aberto, entender: eu tive uma segunda chance. Eu tive uma segunda chance. É ver uma mãe grávida no parto, a criança nascer, e depois, quando grande que nós somos, entendermos: ao nascer, eu tive já uma segunda chance. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Se você puder fechar seus olhos por um instante. Feche os seus olhos, meus irmãos. Começa a refletir sobre toda essa mensagem. Reflita no que o Senhor Jesus está me ensinando sobre a tua vida. Tu que está nesse momento online, no YouTube, Rede Super, Campus Online, nós que estamos aqui presencialmente. Cremos que Jesus tem uma segunda chance para mim e para ti, independente da circunstância em que vivemos, independente o que passamos, onde estamos. Entendermos de que Ele é suficiente quando há dúvida, entender de que Ele é suficiente quando estamos sozinhos, entender de que Ele é suficiente quando nós não temos paz, entender de que Ele é suficiente quando há choro, Ele é suficiente quando nós temos medo, Ele é suficiente quando o pecado tem batido a porta e tem tentado nos afastar dEle. Jesus é suficiente na minha vida e na sua. Ele é suficiente. E por isso, meus irmãos, nós vamos crer na eternidade. Vamos confiar de que Jesus está de braços abertos nos esperando, esperando uma noiva madura, uma noiva saudável,
uma noiva vestida da cabeça aos pés, com vestimentas limpas, uma noiva com coração limpo, uma noiva que entendeu que recebeu uma segunda chance, uma noiva que vive para ver o noivo chegar, uma noiva que espera ansiosamente a música tocar, a trombeta tocar, o Senhor Jesus chegar e receber a igreja, porque a igreja vai estar preparada. Eu e você estaremos preparados para a chegada do noivo. Mas existe dúvida dentro do nosso coração, dúvidas que têm assolado o nosso coração. Isso é real? Jesus é real? A eternidade é real? Eu já recebi, ou eu consigo receber uma segunda chance? E não é pelo que podemos receber ou se merecemos, mas é a maravilhosa graça de Jesus, um favor imerecido sobre a minha vida e sobre a sua, meu irmão e minha irmã. A minha oração nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, é que a presença maravilhosa de Jesus seja constante na sua vida, é que você receba e sinta o toque do Senhor Jesus, que você compreenda de que nesse silêncio em que você está muitas vezes, em que Jesus não está se manifestando, não é que Ele não existe, Ele existe, Ele é real, Ele está ouvindo a sua voz, mas está esperando para se manifestar no momento certo, na hora certa, para tocar no seu coração e te mostrar de que a honra, a glória e o louvor é somente dEle. Com as suas mãos levantadas, seus olhos fechados, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque somos pecadores, mas o Senhor já nos perdoou, morrendo por mim e pelos meus irmãos na cruz do Calvário. O teu sangue já foi derramado por mim, o teu sangue já foi derramado pela vida dos meus irmãos, e por isso temos vida, por isso temos esperança, por isso cremos de que a nossa vida não é só aqui, mas sim na eternidade. Temos a segunda chance em todas as áreas da nossa vida. Os teus olhos percorrem a nossa vida, os teus olhos estão sobre toda a terra. O Senhor Criador de todas as coisas. E nesse momento, todo espírito que aprisiona a mente, todo espírito aprisionador de mente que está aqui nessa noite, caia por terra no nome de Jesus Cristo, para que esses homens e mulheres recebam o toque do Senhor, que as suas mentes estejam obstruídas, ao ponto de entenderem, perceberem, receberem o Espírito Santo. Que o teu Espírito ministre ao nosso espírito, Senhor, trazendo vida,